Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Procurement Ideas, onde nós buscamos alavancar valor através de ideias. Bem-vindo a mais um Ideas Cast, na qual a gente está trazendo como provocação o tema do Bitcoin. Será que o Bitcoin pode ser usado como uma ferramenta de hedge? Ou seja, será que o Bitcoin pode ser considerado como uma forma de proteção de valor contra movimentos de mercado para fins de ou investimento ou para proteger o futuro investimento que a empresa pode fazer? Essa é a provocação do IdeasCast. A gente já está acompanhando a cotação do Bitcoin há um bom tempo no mercado e hoje, como de costume, vamos trazer um pouco das cotações e notícias do mercado para que você possa ficar bem informado e tomar sua decisão com base em fatos e dados que acompanham a nossa análise, tá ok? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, dá uma força, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque isso ajuda bastante a você a não perder nenhum conteúdo e também para que a gente possa crescer de forma orgânica dentro da rede, tá bom? E se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, interaja com a gente, deixe nos comentários sobre a sua opinião, se você gosta do IdeasCast e como você vê essa questão do Bitcoin, se ela tem agregado valor também nas suas rotinas ou até mesmo na sua formatação da sua estratégia. É muito importante a gente saber no seu comentário para que isso possa ganhar também relevância na rede e o algoritmo do YouTube possa recomendar isso a mais pessoas, tá bom? A gente também costuma recomendar alguns livros para quem quer conhecer mais sobre o Bitcoin, então seguem aqui 4 referências, sendo 2 em inglês e 2 em português que vocês podem adquirir na Amazon. Eu vou deixar o link para cada um desses livros também na descrição desse vídeo, então para quem quiser conhecer mais e ganhar mais conhecimento sobre o mercado do Bitcoin, segue aí 4 referências de mercado para vocês. Isso posto, vamos então às cotações de mercado, certo? Como de costume, eu sempre gosto de usar primeiro a Decrypt para trazer cotações mais atualizadas da criptomoeda e depois a gente vai ver o mesmo dentro do portal do Bitcoin que traz cotações só que em reais, tá bom? Então vamos ver o que aconteceu nessa última semana. Então só lembrando e recapitulando, a gente esperava que no final, a gente esperava que ao longo da semana passada fosse uma semana de ajustes para o Bitcoin, mesmo porque a criptomoeda ela já tinha apresentado ganhos muito bons, substanciais e até estava beirando a margem perigosa dos 50 mil dólares. E o que acontece essa semana? A gente cai um pouco do cavalo, porque a gente vê que a Bitcoin continua surpreendendo, continua trazendo aqui ganhos fenomenais, tá? E continua na sua escalada rumo a, sei lá, agora aos 100 mil, aos 150 mil dólares. Isso é o que a gente tem ouvido de pessoas que estão acompanhando há um pouco mais tempo a criptomoeda. Então a semana ela já começou altista, ela já começou logo no dia 15 aqui, beirando 50 mil, logo no dia 16 já superou os 50 mil dólares e chegou aqui no sábado, dia 20, a 57.125, tá bom? Então é uma cotação sensacional, ótima. E para quem acompanhou o mercado no domingo, ele fechou numa queda a 54 mil dólares aproximadamente, mas ele chegou a ser transacionado na casa dos 58 mil dólares também, tá? A gente vai ver nas notícias, eles fazem referência a esse preço histórico também que ele chegou a superar 58 mil dólares, tá? Mas fechou a 54.050 aproximadamente, porque houve uma correção de mercado e a gente vai ler em algumas notícias que isso gerou um impacto significativo aí para investidores dentro desse dia, dentro do domingo, tá? E é uma coisa interessante a se notar, sempre nos sábados e domingo é que a cotação do Bitcoin tem alcançado índices históricos. Isso é super importante, a gente vai ver depois uma matéria bem interessante falando inclusive sobre esse tema, tá bom? Então o Bitcoin nessa semana ela se apreciou na casa de 8,24%, então nos últimos 7 dias a moeda fechou com uma valorização de acima de 8%. No dia de hoje, dia 22, ela fechou dentro da casa dos 54 mil dólares também, então houve uma pequena perda aqui desde domingo para segunda, mas ainda assim uma cotação assim, surpreendentemente boa para a criptomoeda, tá bom? A gente consegue ver esse rally de preços nas últimas 24 horas, como ela veio caindo, quando ela atingiu aqui os 56.844, mas fechou ali na casa dos 53.468, tá bom? Nos últimos 30 dias a gente vê então a valorização da moeda na casa de 65%, de novo, impressionante,
para quem começou a investir em Bitcoin nos últimos 30 dias, já está conseguindo recolher investimento, assim, retornos na casa de 65%. E para quem já olhou o Bitcoin há um tempo atrás e decidiu investir como estratégia de longo prazo, olha só, você estaria já ganhando aqui com a criptomoeda na casa de 452% de valorização. Eu desconheço investimento melhor do que esse e que está disponível para pessoas comuns como a gente, tá bom? Muito bom. E agora vamos ver então algumas notícias antes. Vamos passar então pelo portal do Bitcoin para a gente ver como está a cotação em reais, tá? Então a cotação em reais hoje está na casa dos 316 mil dólares, tá? Então reais, desculpa. Então atualmente agora está na casa de 300 mil reais, 301 mil reais. Abriu a 316 e atingiu um mínimo de 236 mil reais o Bitcoin, tá bom? Então hoje houve um deságio aqui em reais na casa de 3,25%. Essa é a cotação de hoje. E aqui, para quem prefere ver a cotação em reais, tem esse gráfico lindo aqui do portal do Bitcoin que vocês podem depois baixar e fazer as suas análises sem problema nenhum, tá bom? Comparativamente a gente tem o valor aqui do dólar para o real, que é 5,46, tá? Isso é algo importante a se notar e a se averiguar dentro do portal do Bitcoin. Nós vamos então ver as notícias, ver o que sustentou, o que aconteceu nesses mercados. Tem algumas notícias aqui que eu separei para vocês, começando por as que estão em português, porque algumas delas também estão em inglês, então a gente não precisa ficar lendo duas notícias. Então vamos ver rapidamente o que temos aqui de notícias em português. A primeira delas é que a força dos investidores institucionais faz Bitcoin quebrar novo recorde e atingir 50 mil. Essa notícia é antiga, então ela é de dia 16 de fevereiro. Lembra quando a gente olhou naquele gráfico, quando a primeira vez ele superou a casa dos 50 mil dólares, tá bom? E o conteúdo principal dessa notícia, cujo link vai estar na descrição do vídeo, não se preocupe, é que o primeiro recorde aconteceu na terça-feira, superando 50 mil em reais e na casa dos 270 mil reais, tá bom? E o que puxou esse movimento na terça-feira foi a divulgação da MicroStrategy, que é um dos grandes players, um dos grandes entusiastas do Bitcoin ultimamente, através do seu CEO Michael Saylor, anunciou que emitiu pela segunda vez títulos de dívida na casa de 600 milhões de dólares para compra de Bitcoins, tá? Essa empresa é uma empresa de Business Intelligence e pretende vender essas notas a investidores institucionais e usar o produto líquido para adquirir ainda mais criptomoedas, tá? Então isso é muito interessante. A gente tem aqui então um texto que vale a pena a gente ver, como eu falei, o Michael Saylor, que é o fundador. Então Michael Saylor vem apostando na alta da moeda desde o ano passado e desenhou um sistema dentro de regras dos reguladores americanos para que empresas possam, olha só, substituir dólares por criptomoedas no caixa. Então é exatamente um pouco daquela provocação que a gente está tendo. Ué, será que eu consigo usar o Bitcoin como ferramenta de hedge? Então a gente vê que a MicroStrategy está literalmente oferecendo esse tipo de serviço para as empresas norte-americanas. Então eles podem substituir o dinheiro que eles têm em caixa por criptomoedas, tá? E inclusive diz aqui que foi esse o método adotado pela Tesla, tá? Quando anunciou na semana passada a compra de 1,5 bilhão de bitcoins, tá? E esse também causou uma disparada no preço da criptomoeda. Então super interessante. Mais uma vez a gente vê que a barreira, o recorde foi ultrapassado por conta de um movimento de um grande player no mercado que junto com ele trouxe muitas outras empresas que vieram, ou muitos outros também investidores pequenos e menores, que também viram isso como uma oportunidade de alavancar os seus rendimentos, tá bom? Então vou deixar esse link para vocês. Aqui depois ele vai continuar falando o que impulsionou o preço. Para quem já viu os outros IdeasCast, o conteúdo que aqui está é só mais do mesmo. Então eles vão falar aqui do BNY Mellon, que é o banco mais antigo dos Estados Unidos, tá? Da América, que anunciou, vai falar da Visa, vai falar do Mastercard, da Apple Pay, do PayPal. Então são coisas que pra gente já é coisa batida. A gente já veio falando sobre esses movimentos já desde alguns IdeasCasts atrás, inclusive no IdeasCast anterior. Para quem não viu, vou deixar o link no card, vocês podem ir lá e ver um pouco mais do que aconteceu nas outras semanas e quais foram as grandes empresas que entraram nesse mercado de criptomoedas
não só do Bitcoin, mas em criptomoedas, e que alavancou bastante interesse das pessoas, tá bom? Outra notícia interessante que tem aqui é essa, que fala sobre os 8 motivos que estão fazendo do Bitcoin ir para a Lua, tá? Então, a criptomoeda negociada acima de R$280 mil, notícia de 17 de fevereiro, tá? Dentro desses motivos aqui, então, alguns deles, como eu disse, já faz parte do que a gente já vem discutindo dentro dos Ideas Cast, nós não vamos ver, mas ele comenta rapidamente sobre o movimento da MicroStrategy, que é esse mais recente, que está investindo na casa de 600 milhões de dólares em compras do Bitcoin, e só esse anúncio fez a moeda crescer na casa de 3,5% num horizonte de 24 horas, para você ver a importância que o Michael Saylor e sua empresa trazem para o mercado do Bitcoin. Fala do efeito Elon Musk, que a gente já discutiu no passado, fala do PayPal nos Estados Unidos, fala algo que nós não comentamos, é interessante, que é a possibilidade de pagar Uber com criptomoedas, tá? Então isso também tem impulsionado pessoas a olhar o Bitcoin e outras como o altcoin como moedas boas de se investir e que devem crescer, porque vai trazer aí uma demanda tanto para comprar como para vender, pois se a gente usa isso por um meio de pagamento, então naturalmente isso vai ser incorporado dentro do trabalho do dia a dia, tá bom? O BTC, no caso o BNY Mellon também, ou seja, o banco mais antigo dos Estados Unidos, abraça o Bitcoin. Visa, Mastercard. Outra informação interessante que a gente não tinha visto, e por isso que eu destaquei essa notícia aqui, é que o governo de Miami adota Bitcoin, tá? Então não só empresas, mas governos também estão apostando no Bitcoin. Quinta-feira, dia 11, o prefeito de Miami, Francis Suárez, anunciou que a cidade aprovou a adoção de criptomoedas no funcionalismo público. A proposta prevê pagamento de funcionários do governo em Bitcoin e a possibilidade de fazer investimentos e receber imposto também na criptomoeda. Super interessante, e isso aí também tem impulsionado o mercado, trazendo um pouco mais de ânimo para as pessoas e os investidores. E a última notícia que traz aqui é algo que a gente já comentou também, talvez em 2 Ideascasts anteriores, que foi a nominação do professor pró-Bitcoin Gary Gensler como o líder, o chefe da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, tá bom? Então, esse anúncio mais, entre aspas, paralisação, né, do projeto de rede de combate a crimes financeiros que iria trazer algum tipo de regulação para o mercado de criptoativos e que não foi visto com bons olhos por investidores. Então, esse movimento tem continuado a incentivar pessoas e companhias a migrarem para o Bitcoin, tá bom? Mais uma vez, link no card. Outra notícia interessante, Bitcoin agora é mais caro que 1 kg de ouro, tá? É isso mesmo. No domingo, quando a criptomoeda superou 58 mil dólares, ele deixou para trás o ouro, que fechou na cotação de 57.336 dólares o quilo do ouro, tá? Então, no passado, o valor do dólar americano caiu drasticamente devido a medidas de quantitative easing, ou seja, quando você emite moedas para poder trazer algum incentivo, mais liquidez ao mercado. Tá? O Banco Central dos Estados Unidos imprimiu uma quantidade de dinheiro nunca vista na história. Embora as estatísticas do governo afirmem que a taxa de inflação é apenas de 1%, o custo de vida e o preço de bens e serviços aumentam drasticamente durante a pandemia. O que a gente consegue extrair de informação nesse parágrafozinho aqui? Que as medidas de inflação tradicional não estão conseguindo capturar a desvalorização do dólar. E o Bitcoin está conseguindo capturar esse movimento de maneira muito mais eficiente. Tá? Então isso que é interessante e é isso que a gente vai ver de destaque nessa notícia aqui. Tá? Nessa época, então, ele vai falar um pouco aqui das cotações, vai falar que o preço do ouro caiu desde outubro do ano passado, tá? Embora tenha permanecido mais ou menos estável. O verdadeiro motor aqui, é claro, o Bitcoin aumentou quase 5 vezes, tá? Então, assim, ele comenta muito disso e fala que tanto o ouro quanto o Bitcoin têm sido usados como ferramenta pelos investidores como proteção contra a inflação. Vamos guardar essa informação porque tem uma última notícia que nós vamos ver, fala exatamente sobre isso, como o Bitcoin tem sido usado como moeda de literalmente hedge, tá? Se não ouviu errado, a gente vai ver o depoimento de uma pessoa aqui, notícia em inglês, mas que vale muito a pena a gente acompanhar, tá bom? Outra notícia interessante, que vale destaque aqui, mais uma vez a Tesla, e nessa notícia aqui,
traz que a Tesla já pode ter lucrado mais com Bitcoin nesse período de tempo do que todas as vendas de carros no ano de 2020, tá? Então, conforme a análise aqui deixa eu ver o nome da empresa, da Wedbush, tá? Então, os analistas da Wedbush, Dan Ives e Stacker Beck, estimam que a Tesla já obteve $1 bilhão de lucro com seu investimento em Bitcoin. Compare isso com os 721 milhões de lucro que a Tesla informou em seu ano fiscal de 2020. A Tesla considera que a Tesla ainda não tenha vendido nenhum Bitcoin e comprou em janeiro. Então isso é interessante para ver que assim, uma companhia, uma montadora, pode estar ganhando mais dinheiro com Bitcoin do que com as suas operações. Tá? É uma notícia interessante para ver como o Bitcoin tem sido uma ferramenta interessante no mercado. Tá bom? Última notícia em português que vale a pena destaque aqui. Tá? Então essa é do dia 20, Bitcoin dispara e já é negociado acima dos 320 mil reais. Tá? Então essa notícia vai trazer um pouco do conteúdo que nós viemos já discutindo no dia de hoje. Tem muitas razões, vai falar do MicroStrategy. Então quem quiser investir um pouco de tempo e ler todas essas notícias, de novo, descrição todas, link todos vão estar na descrição deste vídeo. Tá ok? Bom, passando então agora para notícias em inglês. Algumas delas o portal do Bitcoin já traz para a gente, tá? E eu vou ler algumas partes que não estão contidas naquelas notícias que estão em português. É só isso que a gente vai fazer de diferente, tá bom? Então essa notícia aqui fala que o Bitcoin ele quebra recordes e também causa perdas bilionárias num fim de semana bem de montanha russa. É isso que está escrito aqui, tá? Então o Bitcoin quebrou a barreira dos $58 mil, tá? Antes de dizimar na casa de $70 bilhões numa questão de horas, tá? Então lembra quando a gente falou que no domingo ele fechou na casa de 54 mil, mas atingiu 58? É exatamente isso que vai trazer essa notícia aqui, tá bom? Essa notícia ela fala que houve um rally, houve uma grande busca de investidores, tá? Na última semana, o que impulsionou o preço além dos $55 mil, chegando até na casa dos $58 mil, tá bom? Mas logo que atingiram essas marcas, o mercado começou a cair vertiginosamente. Em menos de 12 horas, o Bitcoin perdeu na casa de $70 bilhões com market cap, com investimentos que foram feitos esperando um aumento ainda maior, tá? Lembrando que aos investidores que essa criptomoeda ela subiu 93% só no ano de 2021, tá? Mas que ele traz ainda alguns efeitos de cauda que a gente fala, tá? Então é aquele efeito de chicote, tá? Ela sobe e depois vai lá e dá aquela chicotada para baixo, e essa chicotada só nesse dia causou perdas para alguns investidores na casa de 70 bilhões. Então é importante sempre acompanhar os movimentos de mercado e fazer bem suas apostas, porque mesmo quando a criptomoeda atinge índices históricos, você pode perder e muito dinheiro, tá bom? Então houve também esse tipo de impacto em outras criptomoedas, ele vai falar aqui da Ethereum e algumas outras, tá? Então a parte mais importante dessa reportagem é exatamente isso, tá? Que no mesmo dia em que atingiu um pico histórico, causou uma perda no mercado para alguns investidores na casa de 70 bilhões, tá bom? Essa notícia que vale a pena. Dentro dessa notícia também ele fala sobre um pouco do mercado e o que vai acontecer dentro dessa semana, tá? Ele traz aqui nessa outra parte, cadê? Tá aqui, ó. Tá? Então, Airbnb e DoorDash devem publicar os seus relatórios de ganhos, e a perspectiva é que vai ser relatórios muito positivos, tá? Então, para quem investiu em Airbnb e DoorDash, teoricamente vai ter bons resultados. E outro ponto é que eles esperam que o Federal Reserve vai dar um testemunho lá no Congresso sobre o desempenho da economia nos últimos 6 meses, tá? A expectativa é que eles não venham a subir juros que já estão super baixos, tá? E eles devem continuar inflando o mercado com dinheiro, tá? Por conta dos dados desapontantes de crescimento no mercado de trabalho, tá? O que indica que a economia está ainda longe de uma recuperação total da pandemia, tá? Então esses são os pontos interessantes dessa notícia. Outra notícia, Bitcoin
cai 10 mil na menor queda diária. Então, como a gente está falando, a partir do momento que ele chega numa escala dessa de valores, agora todo aumento, toda a queda vai ser a maior histórica dos últimos tempos. Então, por isso que é importante, assim como a gente falou na notícia anterior, observar o mercado, fazer bem suas apostas, para não perder muito dinheiro quando acontecer esses tipos de ajustes, que é, como eu sempre digo, natural para um mercado como esse, que flutua conforme indicações tanto de mercado como também quando ele supera e muito algumas estimativas ou os fundamentos para o crescimento de uma moeda, tá? Link na descrição para essa notícia quem quiser ler. É a mesma notícia que a gente já leu em português, agora em inglês, que é o Bitcoin agora é mais caro do que um quilo de ouro. Literalmente é a mesma notícia. Outra, que o Bitcoin se agarra nessa casa de 57 mil dólares, tá? Que é a alta de todos os tempos, impulsionado e isso está impulsionando investidores institucionais para dentro desse mercado, tá bom? Então, assim, o que tem de interessante nessa notícia aqui é exatamente esses grandes investidores institucionais entrando na criptomoeda. E a gente destaca aqui o movimento da BlackRock, que também trouxe muita gente no mercado, porque a BlackRock ela é um fundo um asset management que gerencia na casa de 8,67 trilhões de dólares em ativos. E eles anunciaram que eles vão agora entrar, vão fazer investimentos dentro do Bitcoin. Tá? Então, assim, eles vão explorar esse mercado, e se eles vão explorar esse mercado, ele vai trazer muita gente com eles. E eles estão seguindo aqui movimentos de outras empresas, como a Guggenheim Partners, a Seal Scott Minor, são outras empresas que já ingressaram antes até mesmo da BlackRock, e esse movimento trouxe muita gente, muito investidor pequeno e outros investidores institucionais vieram junto na garupa dessas grandes empresas. Tá? Então esse é o ponto mais interessante dessa notícia aqui, link na descrição. A última, e para mim a notícia mais interessante que eu tenho hoje, é a entrevista que foi dada pelo CEO da FalconX, tá? Falando que o Bitcoin é um hedge contra a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tá? Então o CEO da FalconX cita hedge inflacionário, hedge de risco geopolítico e também para o efeito do mecanismo 24/7, tá? E isso estaria tudo por detrás dos recentes interesse de companhias e investidores institucionais dentro da criptomoeda, tá bom? Então o que eu destaco dentro dessa notícia aqui, dentro das declarações que ele fala? Primeiro é essa questão sim, o Bitcoin já está sendo visto por grandes companhias como um hedge contra a inflação. Ele até comenta que, assim como o mundo está imprimindo mais dinheiro, tem ficado claro que o Bitcoin está emergindo como uma das formas de fazer hedge contra a inflação. Tá? Então, assim, a nossa provocação ela não é desfundada, ela tem fundamento, e não só tem fundamento, como a gente está vendo que grandes corporações têm usado o Bitcoin para fazer seu hedge inflacionário. Isso de acordo com as palavras do CEO da FalconX. Tá? Então não é mais o Procurement Ideas que está falando sozinho, isolado, a gente está pegando aqui um grande investidor. Tá? Como a nova administração dos Estados Unidos está começando agora, tem muita gente dizendo que as tensões entre Estados Unidos e China devem se agravar um pouquinho mais. Tá? Então ele fala isso por quê? Porque a segunda razão é que os investidores estão buscando o Bitcoin como um hedge de risco geopolítico. Tá? Então se escala algum tipo de tensão e tem uma guerra tarifária entre os dois países, é natural que uma dessas moedas perca força no mercado, e esse risco geopolítico pode estar mitigado através de uma moeda como o Bitcoin. Desculpa. Tá? A terceira razão interessante aqui, ele chama que é o mecanismo 24/7, porque assim, independente do país, independente das fronteiras, o mercado de ações ele para aos fins de semana. Então lembra quando a gente comentou no começo que é interessante que os preços históricos últimos, recentes, tenham ocorrido quando? Nos fins de semana, que é quando não tem um mercado de ações para poder dar uma equilibrada no mercado de apostas. Então é como se todas as apostas que estão represadas no fim de semana começam a vagar, começam a fluir através do mercado do Bitcoin.
e isso é interessante ver acontecer e é interessante ver que é o investidor de mercado reconhecendo esse tipo de movimento. Então vamos observar se realmente esse efeito de fim de semana vai gerar novos impulsos e novos crescimentos da criptomoeda ao longo do tempo, tá bom? Bom, notícias são essas, esses são as justificativas, tá? Esse CEO da FalconX, ainda dentro dessa notícia, comenta que assim tem muito investidor pequeno que sim tá ingressando nesse mercado e ele considera que são eles que têm trazido ainda mais recursos para o mercado do Bitcoin, tá? Então esse link vai estar na descrição, vocês podem ver. Todas as notícias que nós vimos hoje aqui são notícias que estarão todas na descrição desse vídeo, tá? Vocês podem ir lá e consultar, assim como o link para a Decrypt e o link para o portal do Bitcoin, tá bom? Então mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, ajuda esse canal aqui a crescer e ajude o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante para você e para muito mais gente que está buscando informação de qualidade, está buscando se informar, se inteirar sobre o que está acontecendo no mundo e mais particularmente na nossa área de suprimentos e strategic sourcing, tá bom? E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, faça a gente crescer de forma orgânica, ative os sininhos, porque assim que subir o conteúdo, você não vai perder nada, tá bom? Eu te agradeço de coração toda ajuda, toda paciência, fico por aqui, nos vemos na próxima, fui!